Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho deste sábado, dia 29 de abril. Nós estamos na terceira semana do tempo da Páscoa e o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Desde o princípio, Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante das declarações de Jesus sobre comer a carne e beber o sangue, há os que não conseguem assimilar o seu ensinamento e o abandonam. Entre eles, pessoas do povo, os judeus, opositores e também os discípulos. E, de fato, sem a atração do Pai e a ação do Espírito Santo, é difícil uma aceitação dele como o Filho de Deus. Na comunidade joanina havia rupturas, havia abandonos, e as pessoas se perguntavam: quem está certo? Daí a resposta da igreja oficial, sob o comando e na voz de Pedro: Tens palavras de vida eterna. Ao ouvirmos esta narração do Evangelho, nós entendemos porque de tantas pessoas se afastarem da igreja, se afastarem do Evangelho, porque ouvem a mensagem do Senhor e se recusam a aceitar. Porque hoje, principalmente nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas, os cristãos, que querem viver um cristianismo à sua maneira. Então projetam um tipo de cristianismo, de catolicismo, e se não for daquela maneira que projetaram, não aceitam. E nós sabemos que não é assim que funciona. Nós somos cristãos, mas não vivemos conforme bem queremos, nem entendemos. Nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, seus ensinamentos, obedecemos a Ele, né? Nós reproduzimos ou nos esforçamos todos os dias por reproduzir seus feitos. Então, vivemos conforme o Senhor nos orienta. Uma vez que nós nos decidimos católicos, nós não vamos viver, então, o catolicismo do jeito que queremos. Viveremos conforme a Igreja nos orienta. E a doutrina católica, ela está embasada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que muitos então se afastam? Porque Deus, quando Ele vai nos falar, quando Deus pedir para nós nos convertermos, mudar de vida, quando Deus nos falar, Deus não virá com palavras doces, não virá passando a mão na nossa cabeça. Deus vai dizer aquilo que precisa ser dito. Deus é justo, né? Como um pai que às vezes precisa corrigir o seu filho que fez coisa errada, e nós, como filhos de Deus, constantemente erramos, são os pecados que nós cometemos, então Deus precisa nos corrigir. Como um pai que precisa falar com o seu filho, e às vezes precisa falar de forma mais dura, para que o filho perceba mesmo o erro que cometeu e mude. É assim que Deus age conosco. E quando Deus nos fala, Ele vai direto ali onde nós não queremos mexer, sabe? Não tem aquela situação
na nossa vida que a gente quer esconder, porque se for mexer vai doer, a gente já se machucou tanto, não vou mexer mais com isso, sabe? Aquilo que nós não queremos mais resolver, é ali que Deus vai, porque às vezes o que está faltando para nós de fato nos convertermos e vivermos uma vida em Deus é corrigir, consertar, é sarar, sanar este problema ou esta ferida que nós não queremos mais mexer. Então Deus nos conhece, Ele sabe onde precisa ir. Então Jesus falava, comunicava o reino de Deus. E Jesus não comunicava o reino de Deus com palavras doces. Jesus não enganava ninguém, né? Ele mostrava o reino de Deus e o rosto do Pai da maneira como precisava ser mostrado. Mas muitos ali no meio de Jesus queriam apenas que ele passasse a mão na sua cabeça, lhes falasse palavras doces, e queriam seguir Jesus vivendo desta forma. E como sabemos, né, os evangelhos nos mostram, Jesus não fazia isso, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É mais ou menos assim que Jesus se comunicava e comunicava o reino de Deus. Então muitos não aceitavam isso e viravam as costas e iam embora. Agora, tinham aqueles que sabiam bem o que Jesus estava apresentando e acolhiam e queriam viver aquilo que Jesus apresentava. Por isso que, ao perguntar aos apóstolos, Pedro toma a palavra e fala, né, quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para o cristianismo que vivemos, para o catolicismo que vivemos, e precisamos nos responder se nós temos também esta fé de Pedro, esta convicção de Pedro, se acreditamos que de fato somente o Senhor tem palavras de vida eterna, porque se nós cremos nisso, nós precisamos então fazer aquilo que o Senhor pede de nós. Precisamos obedecer, precisamos viver conforme o Senhor diz que precisa ser, e não virar as costas para o Senhor, como muitas vezes fazemos, ou falsear um cristianismo, falsear um segmento, né? Estando na igreja, dizendo viver o evangelho, rezando, mas na prática fazendo o oposto, o contrário daquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Então, ao ouvirmos esta mensagem do evangelho, possamos refletir sobre a nossa vida e que possamos ter a mesma fé de Pedro e professar a nossa fé como Pedro. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Por isso é somente o Senhor que nós seguiremos. Tendo esta convicção, que seja realmente a nossa vida um seguimento verdadeiro do Cristo e que possamos nos apegar a Ele, entendendo que somente Ele pode nos dar a vida eterna. Somente Ele pode nos conduzir ao Pai. Como em outra passagem Ele nos diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que entendendo isso, possamos então buscar somente o Senhor. Em todo o tempo, em todas as situações da nossa vida, buscar somente o Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.